afternoon. Boa tarde. Are we enjoying the spirit of Mladifest? Estão a desfrutar do espírito do Mladi Fest, do Festival dos Jovens. Obrigado pelo testemunho que estão a dar a todos aqui, a dar aqui também a nós. E que é transmitido pelo mundo através da Rádio Mir, Medjugorje. Vocês são o testemunho de que a Igreja está verdadeiramente viva. Our Lady Nossa Senhora, em duas das suas mensagens de 1983, disse muitas vezes: queridos filhos, people come to shrines and places of prayer. muitas pessoas vêm aos santuários pedir coisas erradas. On two occasions she said, Em duas ocasiões, ela disse-nos: devem pedir mais Espírito Santo para vós, porque se tiverem o Espírito Santo, you have everything. terão tudo. And do you know what one of the fruits of the Holy Spirit? Vocês sabem qual é um dos frutos do Espírito Santo? Joy. Alegria. And I see joy. E eu vejo alegria Whole entire através, em toda esta parte à minha frente, porque o Espírito Santo desceu sobre vós. And I also see E também vejo o dom da paz. so let us pray. Então vamos rezar. Ask Abra os vossos corações e peço a intercessão de Nossa Senhora of the Holy Spirit. para que possamos ter o maiores derramos do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Heavenly Father, we love you. Pai Celeste, nós amamos-te. We thank you for the gift Agradecemos-te of Christ. pelo dom que foi o teu Filho Jesus Cristo. And we thank you that you have sent his mother and our mother here. E agradecemos pelo facto de teres enviado a sua mãe e a nossa mãe até aqui, Medjugorje, para estar aqui connosco, os seus filhos. And we ask you E pedimos a intercessão de Nossa Senhora for more outpouring of the Holy Spirit for each and every one of us. para que se derrame mais o Espírito Santo sobre cada um de nós, And all os dons do Espírito Santo e todos os frutos do Espírito Santo. come, Holy Spirit, Vem, Espírito Santo, come by means of the powerful intercession, Dođi vem através da tua poderosa intercessão the Immaculate Heart of Mary, e do Imaculado Coração de Maria, bezgrešnoga srca Marije, your beloved spouse. tvoje a vossa amada esposa. In the name of the Father, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. it's a joy to have Mickey here, who I've known for Uma a alegria long time. Actually, he's de ter aqui o Miki, aqui ao meu lado, o tradutor que liderou algumas das minhas peregrinações aqui a Medjugorje, kojem sam bio ovdje u Međugorju all the way back in 2005. od 2000. regressando a 2005. Beautiful to see E é bonito to grow and que a fé continua a crescer e a florescer aqui a Medjugorje. i svijeta ovdje u Međugorju. I am a Marian of the Immaculate Conception Eu sou o Mariano do Imaculado Conceição de Maria, from the United States, Imaculado Coração de Maria, dos Estados Unidos, Massachusetts, baseado no estado de Massachusetts, at the National Shrine of the Divine Mercy. U nacionalnom no Santuário Nacional da Divina Misericórdia. So two of our main charisms Dois dos nossos maiores carismas are são a promoção mercy da devoção da Divina Misericórdia and Mary Immaculate. e do Coração Imaculado de Maria. Deeply immersed in divine mercy, Nós estamos profundamente mergulhados na Divina Misericórdia love for our mother. e prema našoj majci. alimentamos o amor por nossa mãe, a Gospa, que está junto a nós, Dear to us. que é querida para nós. I want to share some of my story with you, and I have to tell you right out of the bat, right out of the gate, that Eu gostaria de contar-vos uma parte da minha história e dizer desde já, I would neither be a Catholic eu teria que ser católico or a Catholic priest ili katolički ou um sacerdote católico. Medjugorje. Ja to Não teria sido
sacerdote se não fosse por Medjugorje. I'm Catholic and a Sou católico e sacerdote porque Nossa Senhora aqui em Medjugorje nos acompanhou todos os dias. našoj nebeskoj majci, koja nas ovdje svakodnevno prati. But it wasn't always that way with me. Mas nunca foi sempre assim comigo. Nem sempre foi assim. Eu também tenho a minha história pessoal. My parents conceived me while they were still seniors in high school at 17 years of age. Os meus pais conceberam-me quando ainda estudavam, quando tinham 17 anos. They were very young, Eles eram muito novos so they did what they were supposed to do. e fizeram o que era suposto fazer. They got married Oženi Casaram-se at a very young age. kao vrlo com de uma idade muito jovem. And my E brother, deram-me à luz e deram à luz o meu irmão and we weren't practicing any type of faith. e não nos foi ensinado qualquer tipo de fé. But when I had turned 4, Mas quando eu cheguei à idade dos 4 anos, 3 and a half actually, 3 anos e meio para ser mais preciso, my father's mother convinced them that we needed to be baptized o meu avô materno convenceu-os de que tínhamos que ser batizados in the Catholic Church, na Igreja Católica. and also that my parents would have their marriage blessed in the Catholic Church. onda su im E também convenceu-os a realizar um casamento abençoado na Igreja Católica. So whatever happens in the sacrament of matrimony Independentemente do que poderia ter acontecido com o sacramento do casamento, for couples and families, sabemos que se trata de um sacramento que traz graça para as famílias e para os casais, nije imalo potpuni efekt. because my parents porque divorced os divórcios dos meus pais before I even turned 4. Prije nego što aconteceu mesmo antes de eu ter 4 anos de idade. So divorce can be a painful thing, Então, posso dizer-vos que o divórcio pode ser algo muito doloroso, nunca é fácil, but it's not the end of our story, mas não é o final das nossas histórias. and it does not define us. i to nas E isso não define, não nos define. Não é quem nós somos, Because as St. John Paul the Great said, como São João Paulo II dizia, Pavao II kazao, we are not the sum total mi nismo jedan zbroj nós não somos of our sins o resultado dos nossos pecados, fraquezas and wounds. e feridas. Rather, Pelo contrário, sum total of the Father's love for us nós somos o somatório do amor de Deus por nós and our true capacity e a nossa capacidade genuína to be the image of Jesus Christ. para ser a imagem de Jesus Cristo, o seu querido Filho. So as a young 4-year-old, 5-year-old, what do you think that my heart probably wanted more than anything? Šta mi Então, aos 4 para os 5 anos, o que é que pensam que o meu coração poderia desejar mais do que qualquer outra coisa? Mais do que outra coisa qualquer. Just wanted my parents to be back. Eu só queria que os meus pais voltassem a estar juntos. It's what my prayer was. to, A minha oração era feita com esse objetivo. And eventually, E, eventualmente, u konačnici my parents found a Protestant church to go to. os meus pais encontraram uma igreja protestante que começaram a frequentar. My dad started to go first. Foi o meu pai quem começou a frequentá-la em primeiro lugar. E depois, mama, moj brat i ja počeli zajedno a minha mãe e o meu irmão começaram a frequentar. a ja bih išao E eu participava nos estudos bíblicos. I loved going to Bible study. It was my favorite thing to do in the week. to Eu gostava imenso de participar nas aulas bíblicas. Era o meu passatempo favorito nos fins de semana. My scripture passage for homework i onda bi E levava como trabalho de casa o estudo dos Evangelhos. the first passage I ever learned was Matthew 7:7. E a primeira passagem que eu aprendi foi Mateus 7:7. 7. poglavlje, 7. glava. Ask and it will be given to you. Pede e te será dado, procura e encontrarás, And knock and the door will be e baterás e a porta será aberta. open. And that verse has been interiorized E essa passagem in periods of my life. foi interiorizada por mim e posta em prática muitas vezes, As a reference point.
como uma referência para mim. So as we were attending church together, Como participávamos na vida da igreja Moji roditelji su odlučili juntos, o meu pai decidiu que deveríamos voltar a estar juntos. E srca je bila o desejo do meu coração foi correspondido. Eu fiquei feliz. Muito bom, não foi? except Exceto that by the time I turned 9, no momento em que eu cheguei aos 9 anos, parents divorced again. os meus pais voltaram a divorciar-se. Your applause was premature. O vosso aplauso foi prematuro. So after my parents divorced, nakon što su Depois do divórcio dos meus pais, my mom, brother, and I moja a mama, minha mãe, o meu irmão e eu started to church shop. počeli smo tražiti crkvu u koju ćemo ići. And we never found a place that we fit into. I nikad nismo começámos a procurar outra igreja, mas não encontramos nenhuma onde nos pudéssemos encaixar. On the deep reality of the church, Porque, the true church founded by Christ. porque não tínhamos as bases para nos fixar na verdadeira igreja de Cristo, The Catholic Church. a igreja católica, onde existe a Eucaristia We have all the 5 stones that Our Lady talks about in Medjugorje. e onde se encontram as 5 pedrinhas das quais fala Nossa Senhora em Medjugorje, Where the Eucharist is the heart and center of our life. onde a Eucaristia é o centro e o coração das nossas vidas, And we have deep personal encounter every time we come to Holy Mass. e onde encontramos pessoas profundas sempre que participamos na Sagrada Eucaristia, Truly, God comes into us. onde o verdadeiro Deus vem até nós. Anything greater that could be given to us on planet Earth. Há algo maior que nós pudéssemos encontrar no planeta Terra? That God has made himself one with us. da se Bog Deus, na nossa igreja, fez um só connosco. But I didn't know this as a 9-year-old or a 10-year-old. ali dok mi je bilo Dos 9 para os 10 anos, And what mattered to me were 3 primary things. i ono o que era mais importante para mim eram 3 coisas primordiais, básicas. Em primeiro lugar, a prática do desporto. And then as I started to get into my teen years, E quando eu estava a passar para os 10 anos, surprise, surprise, surpresa, surpresa, girls, raparigas, saía com raparigas. E depois, festas, participar em festas. Então, o meu foco enquanto adolescente srednjoškolskog obrazovanja was sports, eram o prática de esportes, namoradas e festas. and I liked all. i volim E gostava dos 3. My dad had moved to the beach in North Carolina, O meu pai mudou-se para a costa, para a Carolina do Norte, 600 miles from where we lived. 600 milhas longe da nossa casa onde vivíamos. Vivíamos no Ohio, blizu sveučilišta Steubenville. Franciscan University of Steubenville. junto a uma Francisca, morávamos. And I would go to the beach to be with my dad. Tijekom Então, no verão, eu e o meu irmão mudávamos para a casa do meu pai na costa. E as minhas 3 favoritas atividades, ou as minhas 3 atividades que mais gostavam, estavam lá. O surf, o desporto, as namoradas e também se organizavam festas. E as festas tinham lugar com o meu pai, And his friends. com os seus amigos. Drank with him. Eu bebia com eles. I saw him smoke marijuana. Eu vi o meu pai fumar marihuana. I participated in that while I was still in high school with him. Eu participei em várias festas na escola com ele. Seeing modeled to me as a father. E isso foi o que eu comecei a ver como modelo de pai para mim. My dad, although a good man, E o meu pai, apesar de ser um bom homem, was more of a friend and a party dad. je bio passou a ser mais um amigo e um amigo de festas do que um pai. He was capable of being. nego otac koji je Perante o facto de ele ser incapaz de ser pai. So in high school, Portanto, no liceu, I was popular with friends, eu era muito popular entre os meus amigos, popular no meu ciclo de amigos, but I always felt as if I was missing something. mas senti sempre que me faltava alguma coisa. On a search. E andava à procura. So in my search, Na minha procura, na minha busca, friend groups. procurei em diferentes grupos de amigos. And in my particular
Ohio Valley, E na minha zona de residência, na zona do Ohio, no Vale do Ohio, near Pittsburgh, Pensilvânia, I had two options primarily. tinha duas opções principais. Redneck. Imao sam Those priliku, who listen to country music and imao wear sam Eu podia ser um daqueles que gostava de ouvir música country, que é própria da região onde eu vivia, or I could hang out with the brothers. ili sam ou mogao, podia sair com os amigos Gangster rap was coming on the scene, jer Guns e tornar-me um and it was exciting. gangster. E era excitante. E estava na moda, So I hung out in the hood, portanto, eu comecei a andar pelos drinking 40 ounces of beer com eles, beber grandes quantidades de cerveja and partying and rapping e participar em festas de rapper with my friends. e beber e festejar, passar a vida em festas com os meus amigos. Quando me formei na escola, Went off to college, fui para a universidade, but I failed out of college. ali sam ispao mas falhei. The party just became more important to me. Falhei nos estudos porque as festas passaram a ser mais importantes para mim do que os estudos. Experimented with just about everything. tako Portanto, nessa fase experimentei de tudo. And my dad would come and visit as well. E o meu pai, também, nas visitas, And there was one particular time that he came, e o meu pai, numa das suas visitas, num momento especial, específico, he was critical of my mom, bio je ele, nessa altura, parental technique, criticou muito a minha mãe por causa da sua forma, having alcohol in his room. jer ona je na sua forma de nos educar, pois tinha criticado e proibido o meu irmão ter álcool no quarto. Out with my dad. Portanto, tivemos um confronto grande com o meu pai. My mom was one who sacrificed greatly for her two boys. A minha mãe era daquelas pessoas que se sacrificava enormemente pelos seus filhos Just couldn't accept. e não podíamos aceitar que o meu pai a criticasse. So he went back to Wilmington, North Carolina, Então ele voltou para a Carolina do Norte and we didn't speak to him for a year and a half. In e deixámos de falar com ele por 1 ano e meio. the meantime, I found another friend group to hang out with. u međuvremenu Entretanto, durante este período encontrei um outro grupo de amigos que comecei a frequentar e a sair com eles Different way that I liked. porque eles divertiam-se de uma forma diferente daquela que eu estava habituado e gostava. Eles eram um movimento hippie. Era tudo acerca de paz e amor. And the more that I was about peace and love without God, E quanto mais eu estava em paz e amor com o nosso Deus the whole entire party lifestyle, e com todo o estilo de vida de festas e saídas, fear I was becoming in my heart. mais vazio me sentia no meu coração. My life had no meaning, A minha vida não tinha qualquer sentido, had no purpose, não tinha objetivo. and I was looking for purpose. E eu andava à procura de um objetivo. I was looking for meaning, Eu andava à procura de um sentido. looking for identity. Eu procurava uma identidade. And my brothers and sisters, E meus irmãos e minhas irmãs, ja moram priznati that we will never know who we are da nikad ne vou acrescentar que nós nunca sabemos quem somos até não sabemos de onde somos. not know whose I was. E eu não sabia kome pripadam. de onde vinha. Pose to you a question. Portanto, eu coloco-vos uma questão. Whose are you? Čiji ste vi? Kome vi pripadate? Who De quem sois? De quem sois? that question is anything except as God your Father. To E se a vossa resposta for outra que não seja somos de Deus, nosso Pai, Identity. vocês vão sofrer com o problema da vossa identidade. Porque fostes criados para ser filhos e filhas de Deus, para viver em liberdade, para viver em paz e para seres capaz de amar e para receber amor. And I wanted that, E eu queria isso como um jovem de 20 anos, but I was looking in all the wrong places. mas andava à procura disto em todos os lugares errados. Move O meu próximo passo was that I determined
determined that what's really going to make me happy in life is getting rich. Odredio sam da foi de pensar que aquilo que de facto me iria fazer feliz na vida seria o ser rico. All the real estate classes from late night infomercials. Então comecei a estudar para me tornar agente imobiliário. Estudava até tarde, até à noite. Não consegui ter a licença de. Pensei que através desta licença de agente imobiliário iria ser alguém na vida, Going to be rich. iria ser rico And I'm going to get my Porsche 911 Carrera. e iria ter o meu Porsche Carrera, modelo de automóvel, cabriolé, automatskim mjenjačem And I'm going convertível, também com caixa automática, e iria conduzir com o meu pai, wounded, resentful heart i u mom nevolji com o meu coração ferido, srcu and say, how do you like me now? reći ću e ia perguntar-lhe: então, gostas de mim agora? But God had other plans. Mas Deus tinha outros projetos, planos para mim. Foi numa véspera de Natal And I hit my knees because I was in desperation. e eu caí de joelhos porque estava desesperado. Even though I had this real estate license, iako sam Mesmo não tendo conseguido obter aquela licença de agente imobiliário, mesmo depois de a ter obtido, perdão, sentia muito vazio e não tinha esperança. Sentia-me on my knees this Christmas e naquela véspera de Natal caí de joelhos e rezei de forma muito honesta. Não talvez biologicamente correto, honest in desperation. mas era honesta no sentido em que me encontrava desesperado. E a minha oração foi: não sei quem tu és, o que és, se existes, se és Buda, Gandhi, I don't care. ne zanima eu não quero saber, I just need help. eu só preciso de ajuda, porque não consigo continuar a minha vida desta forma. Right in that moment, Mas naquele momento em que eu fiz esta oração, nada aconteceu, exceto o sentimento de paz que eu vivi. Moses didn't stand in front of a burning bush, O Moisés não ficou à frente da sarça ardente, but it was about 2 weeks after that. ali jedno dva mas só 2 anos. Back up, I'm skipping a key component. Desculpem, eu estou aqui a falhar a um elemento importante, uma passagem importante, peço desculpa. Real estate license. Antes de ter conseguido a minha licença de agente imobiliário, Come from North Carolina. o meu pai decidiu vir da Carolina do Norte visitar-nos u Ohio To reconnect and reconcile. para se reconciliar com os seus 2 filhos. pomirio sa svoja dva sina. So we met at a bar, Então encontramos-nos num bar, had a few drinks. tomámos algumas bebidas juntos He apologized profusely. e ele pediu desculpas profundamente por não ser o pai que deveria ser. He was very, very sincere. E ele foi muito, muito sincero nesse aspecto. E depois de alguns encontros, minutos, Pulled out of a bag Torbe je izvukao with so much excitement. ele puxou de uma mala com muito entusiasmo e Said, I have to tell you, ele tinha 2 livros. E ele disse: eu tenho que vos dizer alguma coisa. Mary, A abençoada Virgem Maria in Medjugorje. está a aparecer em Medjugorje, na Jugoslávia. Medjo what? E eu disse: Medes quê? Medjo where? Medjo onde? You must be crazy. ti mo- Deve estar a ficar doido. And I have these 2 books for you. ali E tenho estes 2 livros para vós, disse ele. Vocês precisam de ler estes livros. Vocês precisam de ler estes livros, disse ele. How do you think I responded at this offer? E como é que vocês pensam que eu respondi perante a oferta destes 2 livros? govorja We'll keep it PG version, Vamos ficar com uma versão. general audience version. ok, malo ćemo se Vamos ficar com uma versão PDG. Ou seja, não quero saber disso para nada. Joguei os livros para um canto. Then we'll catch back up to speed. i morao sam ubrzati sve to. I got my real estate license. Então voltamos atrás, como estava a dizer, eu consegui obter a minha licença de agente imobiliário. I onda sam kazao E nessa oração de véspera de Natal, é nesse momento
o telefone tocou. 2 tjedna nakon Isto It was my dad on the other. duas semanas depois. Era o meu pai que estava do outro lado da linha. How I was doing. Ele perguntou-me como é que eu estava. I said, I'm doing great, Dad. Eu disse, estou muito bem. Pai, acabei de obter a minha licença de agente imobiliário. I have a company that's going to sponsor me. imam Tenho uma companhia que me vai apoiar. And he said, that's great. I'm so proud of you. E o meu pai disse-me, isso é ótimo, filho. Estou muito orgulhoso de ti. I know that you're going to do well. Eu sei que tu te vais sair bem. But I have to ask you a question. Mas tenho que te perguntar uma coisa. pitanje. Did you read that book that, Leste os livros que eu te dei? Čitao onu knjigu što sam ti je dao. in all honesty, I answered him, E eu, honestamente, eu respondi-lhe, no, I didn't read that book. não li aqueles livros. And he asked me, why didn't you read the book? E ele perguntou, porquê é que não leste os livros? And I said, I didn't Eu read respondi, because I don't buy any of that Mary stuff. I rekao eu disse, eu não li aqueles livros porque eu não é a minha praia, não compro aquele material, ou seja, não me interessa para nada. E o meu pai respondeu-me With a challenge. com um desafio, uma pergunta desafiadora. Meu filho, porquê é que não lês os livros? Give me a call back. E me telefonas de volta, Tell me why you don't buy any of that Mary stuff. dizendo porque é que não acreditas, porque é que não queres saber das coisas relacionadas com Maria. E essa foi a minha oportunidade para provar, para lhe mostrar que ele estava errado, para lhe demonstrar que ele estava enganado, que era um palerma. Então eu acabei por ler os livros. Chapter 2, No capítulo 2, chapter 3. no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5. All of a sudden, the scales start falling from my eyes. i odjednom E de repente ia lendo capítulo a capítulo e ia espiritualizando o meu coração. Flooded that little living room. E a presença de Deus invadiu aquela sala onde eu estava a ler. For the first time in about 10 years. E pela primeira vez em 10 anos eu senti que Deus era real. sam i shvatio sam da je Bog uistinu živ. Not just from 2,000 years ago, Não real havia 2000 anos atrás, mas que era real naquele momento preciso. Mother of God was appearing in this place called Medjugorje. E que Nossa Senhora estava a aparecer neste local chamado Medjugorje. In my excitement, Na minha excitação, I wanted to know more, eu quis saber mais and I went to the local Catholic church. e fui à Igreja Católica local. Certainly, I thought, Ja sam svako Seguramente pensei eu, be a priest that he's going to be sitting there waiting to tell me all about Medjugorje. vai estar um padre sentado à minha espera que me vai dizer tudo sobre Medjugorje. Entrei nessa igreja. Acham que eu encontrei um sacerdote que seria capaz de me dizer tudo sobre Medjugorje? No. Não. So I got in my car and drove back Então to the highway, voltei a meter-me no carro, conduzi pela autoestrada and I looked out towards my right, towards the river, i gledam e olhei para o lado direito do outro lado do rio and there was a billboard. i tamo je bio e havia uma placa, um cartaz. E no placar estava escrito Medjugorje Conference. konferencija Conferência sobre Medjugorje, aqui em Petersburg, Pensilvânia. E o placar tinha ainda uma imagem da Nossa Senhora de Medjugorje e um rosário estendido. I thought to myself, E eu pensei, para mim próprio, go home and call my dad, eu tenho que voltar a casa, telefonar ao meu pai go to North Carolina. e ir até à Carolina do Norte. One thing changed in our lives. Uma coisa mudou nas nossas vidas. We started to pray the rosary, Começámos a rezar o rosário todos os dias, and we started to fast on Wednesdays and Fridays. começámos a jejuar às quartas e às sextas-feiras. A pão e água, Coffee, café a little bit of smoky smoke. e fumando pouco, fumando só alguns cigarros. Married another woman, Entretanto, o meu pai tinha casado com outra mulher, a nice woman, uma boa mulher, a lifestyle woman, uma mulher que gostava de festas, but she wasn't living the prayer life that we had started to live. mas ela não vivia a vida de oração que nós tínhamos apenas começado a viver. After about 3 months, E um dia, passados 3 meses, my dad and I were teaching my brother how to pray the rosary, moj o otac meu pai e eu estávamos a ensinar o meu irmão a rezar o terço and this sensation of peace overcame me. e a sensação de paz invadiu-me. I knew in my heart of hearts something was going
going to change. E senti no meu coração que qualquer coisa estava a mudar. And that's when my dad and I walked away from the party lifestyle. E foi aí que eu e o meu pai abandonámos o estilo de vida de festas. Ne zabavama. That was 33 years ago. E isso aconteceu há 33 anos atrás. In the meantime, Entretanto, my dad's civil wife a esposa do meu pai, casados pelo civil, no registro, voltou para casa um dia and said, "This is all good for you, but it's not for me." e disse: aquilo que fazem é muito bom para vocês, mas não é bom para mim. And she left. E ela deixou a casa. In the meantime, Entretanto, my mom had moved to Wilmington, North Carolina. a minha mãe também se mudou para a Carolina do Norte. Karolini. And my mom would start to go to mass with my brother and me. E a minha mãe começou a ir à igreja comigo e com o meu irmão. And I was back in college at this point. I u tom trenutku Eu estava todo atrasado nos estudos nessa época, ou tinha voltado para os estudos, Because Jesus was in my life. e tinha voltado a tomar estas opções porque Deus estava na minha vida. To go to mass with my brother and me, and then my dad starts to go with the three of us. Então, depois da minha mãe ter começado a ir à igreja comigo e com o meu irmão, foi o meu pai que se juntou a nós. Então, a seguir, o meu pai e a minha mãe começaram a frequentar a igreja mesmo durante os dias da semana, juntos. Depois começaram a estabelecer amizades And go to the coffee shop with them. e começaram a ir ao café, tomar um café, lanchar com eles. E um dia, My phone rang. o meu telefone tocou. And of course, on the other end, E do outro lado da linha, it was my dad. estava o meu pai. He asked what I was doing. Ele perguntou-me o que é que eu estava a fazer. Studying for final exams. Eu disse-lhe: estou a estudar para o exame final, pai. fakultetu. I'm really busy. Estou muito ocupado. He said, "Great, put on some Ótimo. coffee. Eu disse: muito bem, toma algum café. Mother and I like to come over and talk with you." Tvoja Eu gostaria, com a tua mãe, gostaríamos de falar contigo. Serious conversation with coffee. ozbiljan razgovor. Uma conversa a sério com café. After a little bit of small talk, Nakon Depois de uma pequena conversa, my dad said to me, o meu pai disse-me: "Son, you know your mother and I have been going to mass. não sei se sabes, meu filho, mas eu e a tua mãe temos ido à missa, temos participado na missa Coffee shop. e temos passeado juntos, temos saído juntos do café. Eu disse: sim, pai, eu percebi isso. É óbvio. Then he proceeded to say, Então ele antecipou-se e disse: a tua mãe e eu have a sacramental marriage in the Catholic Church from years ago. imamo casámos sacramentalmente na igreja há alguns anos atrás. We think we're supposed to be back together. E nós pensamos que queremos voltar a viver juntos, estar juntos. Your response and your applause O vosso aplauso como resposta não foi a minha resposta. My parents had already been married and divorced to one another twice. O meu pai e a minha mãe já se tinham divorciado duas vezes, casado e divorciado duas vezes. O sinal de alarme começou a soar a minha cabeça. This is not once, twice, three times a lady. To nije Isto não é uma questão de uma, duas, três tentativas. Isto não é a letra da canção do Lionel Richie, mas eu pensei, eu sei, How they love God. eu vi que eles como estavam juntos, como amavam a Deus. Então olhei para eles e disse-lhes: Happening here. eu compreendo o que está a acontecer. I truly understand. Eu realmente compreendo. But this is the last wedding I'm going to for Mas, each one of you two. mas este é o último dos casamentos onde eu irei de qualquer um de vós. Os meus pais estão juntos desde esse dia. And my brothers and sisters, E os meus irmãos. Então, irmãos e irmãs, isto deve-se tudo à Gospa. it's all because of our lady of Medjugorje. É tudo por causa da Nossa Senhora de Medjugorje. The visionary says, Porque, tal como Miriana Vidente diz, mothers know how to clean a house. as mães sabem como limpar uma casa. And they'll come into a house and take it apart Então, vindo para uma casa que está desfeita, in order to do the great cleaning. para fazer uma limpeza geral, So that when the house comes back together, i kada se é kuća preciso que a casa volte a estar unida
everything is beautiful and in order. E aí tudo vai ficar bonito e em ordem. With my family. E isso foi o que Nossa Senhora fez com a minha família. My brother is practicing Catholic. Moj otac, O meu irmão está na Igreja Católica. Parents go to daily mass. Os meus pais participam diariamente na Eucaristia. They've been to Medjugorje once already this year. Eles já estiveram a Medjugorje uma vez este ano, To visit me as the new English chaplain, kako bi visitando-me enquanto o capelão da língua inglesa, and they're coming again in October. e voltarão de novo em outubro. This is all because of gospel. Isto é tudo responsabilidade da Gospa. He has done in our family. Aquilo que Nossa Senhora fez na nossa família. Our Lady has famously said, a Gospa je Nossa Senhora tem uma mensagem famosa que é: queridos filhos, soubesseis quanto vos amo, chorarias de alegria. Nossa Senhora quer apenas que tenhamos a alegria de Deus nos nossos corações, a alegria do Espírito Santo. Nossa Senhora veio visitar-nos num momento turbulento para o mundo e ela quer trazer-nos paz. do we all not know that we need peace? Todos nós sabemos que precisamos de paz. On the third day of her apparition, No terceiro dia da sua aparição, das suas aparições, ela disse: paz, paz, paz e somente a paz. i samo mir. there must be reconciliation between Tem que haver reconciliação entre os homens e o meu filho, e entre os homens. and the message and diary of Saint Faustina. E isto inclui só, também pode ser referido numa mensagem importante da irmã Faustina, a mensagem da Divina Misericórdia. Jesus disse à irmã Faustina: Mankind will not have peace a humanidade não terá paz until it turns from At- trust to my mercy. até não confiar na minha divina misericórdia. John Paul II, João Paulo II disse: Medjugorje is the spiritual center of the world. Medjugorje é o centro espiritual do mundo. E, meus irmãos e irmãs, A wide open font of divine mercy in Medjugorje. há aqui em Medjugorje uma fonte aberta da divina misericórdia, Like no other place in the world. talvez como em nenhum outro local do mundo. And Our Lady is just asking, E Nossa Senhora só nos está a pedir: venham e bebam desta fonte. drink openly and copiously from this font, Bebam abundantemente até saciarem desta fonte, because I love you porque eu amo-vos and my son loves you. e o meu filho ama-vos. Thank you, dear children, Obrigado, queridos filhos, having responded to my por teres respondido ao meu apelo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.